Como eu lido com a preguiça, Gitane? O que eu faço? Eu não sou preguiçosa, como é que o meu filho é? Da onde vem essa preguiça? Eu lembro quando eu era criança que eu fazia tantas coisas, tinha tanta disposição, e parece que os meus filhos hoje, eles estão sempre cansados, desanimados. E o que tu me diz, Luiz, sobre isso? Vou te dar 2 pontos de vista que eu acho que são válidos. Primeira coisa, eu acho que um formato de combater a preguiça é a disciplina. Uma criança que dorme às 10 horas da noite, às 9 horas da noite, provavelmente ela vai acordar cedo. O que é acordar cedo? Se ela dorme às 10 horas da noite, imagina que às 6 horas da manhã ela já está com 8 horas de sono. Se ela tiver que acordar às 7 para a escola, ela está com 11 horas de sono. Ela está com 9 horas de sono. E 9 horas de sono é muito tempo de sono. Tá? Essa criança raramente ela vai ter preguiça. Sabe que teve um período da minha vida, eu passei 3 anos dormindo 3 horas por dia. Quando dormia 3 horas por dia. E se tu me dissesse assim, William, e como tu aguentou? Eu não tinha opção de não aguentar, eu tinha que aguentar, eu tinha que fazer. Então não tinha uma opção. Tá? Agora, se tu me dissesse assim, mas e tu tinha preguiça 24 horas por dia? Eu tinha uma dificuldade muito grande de acordar. E claro, como é que não ia ter uma dificuldade grande de acordar dormindo 3 horas por dia? Eu dormia muito pouco. Como não ia ter preguiça? E daí teve um período da minha vida que eu tinha muito medo de dormir. Ah, mas que tipo de medo de dormir? Eu tinha medo de dormir. Eu tinha uma relação familiar muito conturbada. Eu sempre fui uma pessoa muito cuidadosa com aqueles que eu amo. Então, dormir era o momento em que eu não estava cuidando da minha família. Então, era muito comum que eu fosse dormir 3, 4 horas da manhã e me acordasse às 7 horas da manhã para a escola. E isso com quantos anos? 7 anos, 8 anos, 6 anos. Me tirar da cama era um pesar imenso. Hoje eu já consigo ter um pouco mais da consciência do quanto é importante dormir em alguns momentos. Minha visão, se eu fosse pai hoje e tivesse que trabalhar esse comportamento dos meus filhos. O filho tem que se acordar às 7 horas da manhã. Cara, o máximo que ele vai dormir vai ser às 10 horas. O máximo. Tá? De repente, 9 horas da noite já vai estar deitado na cama. Ah, mas eu não tenho sono, não tem problema. Então tu te deita e vai ficar deitado na cama. Sem celular, sem nada, vai ficar quietinho na cama. Porque o silêncio é bom, até mesmo para te poder trabalhar a tua cabeça. Eu percebo que alguns pais não têm essa consciência de que é bom a criança ficar parada em silêncio. Isso trabalha a ansiedade, isso trabalha compulsões, isso trabalha medos, isso trabalha... Paciência? Não? Paciência. Isso mesmo. Obrigado. Paciência. Então, o que acontece? Isso é bom. Então, eu trabalharia isso. Trabalharia a disciplina antes de ter o problema. Porque daí não tem a preguiça. E aquele comportamento, o que eu chamo de preguiça incomodativa? Aquela assim, tem que ir lá lavar a louça. Lavar a louça. Não, essa daí é falta de autoridade. As crianças não sabem o que é bom para elas. Se elas soubessem, elas deitariam antes para dormir. Entende? Se elas soubessem, elas teriam essa disciplina, elas não sabem. Então, eu acho que vale o que vale nesse momento? A autoridade dos pais. Agora, poxa vida, não tem nada para fazer no outro dia, tá? Não tem nada, não tem escola, não precisa acordar cedo, não precisa nada. Cara, se tua casa tem um limite da hora de acordar, por exemplo, o limite da hora de acordar é às 9 horas da manhã, ou é 8 horas da manhã, trabalha-se para esse limite. Agora, se não tem esse limite, por que não dormir? A minha mãe tinha uma frase que eu gosto muito. Deixa ele dormir. Porque enquanto tá dormindo, não tá fazendo cagada. Então, isso daí é uma coisa que a mãe sempre fez. Apesar de eu dormir pouquíssimo, a mãe sempre falou, olha, deixa ele dormir. Porque se tá dormindo, pelo menos tá dentro de casa, tá quietinho, não tá fazendo nada de errado. Então, a mãe estimulava muito que se dormisse. Quando eu tava muito cansado, que era sempre, quando eu tava cansado, que era sempre, a mãe vivia dizendo, William, dorme mais um pouco, descansa mais um pouco. Então, eu acho que vale a pena o pai e a mãe ponderar o que é preguiça, o que é cansaço, o que não é. Não sei se tu tem um ponto de vista diferente com relação a isso. Eu concordo com o que tu falou e vou complementar com um ponto de vista que, na minha opinião, de mãe e educadora, leva muitas crianças a terem preguiça hoje, que é a energia parada.
muita energia acumulada. Então, as crianças, elas saem da cama e se atiram num sofá. E ficam muitas vezes na frente de uma tela, de uma TV, de um celular. E o corpo fica parado, não tem movimento, não tem exatamente essa queima de energia. E isso faz essa renovação de energia. Eles só acumulam, não renovam, não trocam, não queimam. Então, eu acredito que, concordo plenamente com o que tu falasse, rotina é o primeiro passo, com disciplina para eliminar a preguiça, e ter momentos e oportunidades para que as crianças gastem energia. Porque eu percebo exatamente isso nos meus filhos. Quando tem alguns dias que não tem atividades na rua, que não tem um passeio, que não tem um futebol, que não tem algo que eles realmente se coloquem em movimento, e eles ficam mais estáticos dentro de casa, é como se eles tivessem muito mais preguiça, como se o corpo realmente ficasse uma geleia molenga, assim, atirado no sofá. E aí tem que fazer alguma coisa, te ativa, vamos lá, achar uma tarefa para fazer, porque eu chego a me dar uma agonia essa cena de muito parado, sabe, de muito estático. E eu acredito que o brincar na rua com as crianças pequenas, dar essas oportunidades de ter o animal de estimação, de brincar na rua, de fazer coisas que coloquem os filhos em movimento, ter tarefas, obrigações, também elimina essa questão da preguiça. É um complemento que eu tenho para fazer em relação a isso. Isso pode ser feito de forma não só de exercício ou movimentação, isso pode ser feito através de grito. Isso pode ser feito através de um exercício simples, sim, pode ser feito através de uma dança. Isso pode ser feito através de uma brincadeira. Qualquer coisa que coloque mente e corpo em funcionamento já serve para poder descarregar essa energia. Fazer uma caminhada, tem que ir no mercado, vai de carro, não, vai a pé. Tem que ir na padaria, vai a pé. Qualquer coisa que tu faça, a movimentação já vai ajudar. Não precisa ser grandes coisas, pode ser simples, fáceis. Poucas coisas já ajudam. É isso aí, com certeza, com certeza. E o olhar atento da mãe e do pai, né? Prestar atenção quando o filho está nesse marasmo parado aí, de oportunizar essas atividades é o que é a nossa função, eu acredito, como pais e mães. Concordo.